nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. O sítio arqueológico da Cárcoda é um antigo castro que se implanta num outeiro da Serra da Arada, um pouco para cima da povoação de Carvalhais, no município de São Pedro do Sul, tratando-se de um dos maiores e mais importantes castros da região centro-portuguesa, classificado na categoria dos monumentos de interesse público desde 1955. Ao longo das idades do bronze e ferro, as populações de cultura castreja neste território lafonense começaram a organizar-se em núcleos populacionais fortificados, que se alcantilavam no cimo dos cabeços, protegidos por barreiras e muralhas e, para certos casos, também reforçados por fossos. A malha urbana normalmente distribuía-se por casas que formavam núcleos familiares, e essas casas apresentavam plantas que variavam entre o redondo, o quadrado e o retangular, com coberturas vegetais. As populações subsistiam principalmente por meio de uma economia agropastoril e da indústria metalúrgica, ceramista, tecedeira, moagem e fabrico de cortumes. Acredita-se numa hierarquização entre esses povoados, com trocas de produtos regionais e circuitos comerciais definidos entre regiões alargadas, onde os povoados mais centrais ou com maior influência política, social, religiosa, exerciam domínio sobre os outros. E a presença desses redutos fortificados num determinado lugar obedecia a 3 requisitos essenciais: localização num ponto elevado com domínio visual da paisagem, proximidade com linhas de abastecimento de águas e áreas com recursos económicos suficientes para a sobrevivência da comunidade. Quando os romanos vieram e conquistaram a península, deram-lhes o nome de Castela. Eram os castros, também chamados de cividades ou citâneas. E assim surgiu um importante castellum, na Serra da Arada, o Castro da Cárcoda. Cárcoda. Qual seria o significado de Cárcoda? Cárcoda, para certos filólogos, é um vocábulo erudito e deriva da corruptela de Carcova ou Cárcova, que significa passagem encoberta, escondida nas antigas fortificações, passagem secreta ou passagem subterrânea, o que pode andar relacionado com os fossos defensivos junto das muralhas desse antigo povoado. Carcova, Carcava ou Cava, que significa fosso ou cova. Assim, o Castro da Cárcoda é um sítio fortificado que se levanta à cota de 610 metros, num cabeço da Serra da Arada, com uma área de 10 hectares, que servia de povoamento a uma comunidade essencialmente agropastoril e metalúrgica, concluindo-se que seria um castellum dominante face aos outros castros vizinhos, quem sabe se um importante interposto comercial de minérios durante a época de influência administrativa, jurídica, económica e cultural romana. A fundação da Cárcoda deve recuar ao bronze final. Teria florescido durante a Era do Ferro, século V ao século I a.C., para chegar ao século I depois de Cristo e beneficiar de uma profunda romanização, registrando-se o seu declínio no Baixo Império, século III a IV depois de Cristo, e um abandono definitivo já ao longo da Alta Idade Média. As defesas naturais do castro são constituídas pela altura do cabeço onde se implanta e por 2 linhas de água, que inclusive correm junto e dentro do povoado, o que é raro acontecer. Para, edificado, ter um grande e forte sistema defensivo formado por 3 linhas de muralhas feitas de pedras muito bem aparelhada, reforçada e ligeiramente inclinada para dentro, com um fosso que se articula com os 2 ribeiros e que, em caso de perigo, as águas podiam inundar esse fosso, ou carcava ou cárcoda.
A área intramuros do castro mostra dezenas de casas com plantas circular, oval, retangular, implantadas em terraços, sendo que algumas dessas casas apresentam um átrio ladeado por um muro, paredes à altura praticamente original e um grau de conservação ímpar. Formadas por pequenas pedras talhadas e depois assentes e unidas por uma argamassa. O chão é constituído por uma pasta de barro muito compacta e a cobertura das casas seria feita com materiais vegetais ou usando-se também a chamada telha romana. O povoado já evidencia um proto-urbanismo, com arruamentos, áreas lajeadas, canalizações destinadas ao escoamento de águas e espaços públicos. À área arqueológica do povoado pertencem também um conjunto de gravuras rupestres que se espalham esculpidas por 15 rochedos. O povoado cedo suscitou o interesse científico dos arqueólogos e historiadores. Logo nos anos de 1954 e 1955, beneficiou das primeiras campanhas arqueológicas, para nos anos de 1975 e 1976 serem retomadas. Destas campanhas ficaram importantes relatórios científicos e a relação do espólio deixado a descoberto, como a exemplo, objetos líticos, materiais em bronze e em ferro, fragmentos de vidro, moedas romanas, cerâmicas de várias ordens, lareiras, fornos, pios, silos e dezenas de casas de um conjunto muito mais vasto. Mais recentemente, entre 1999 e 2002, deu-se uma nova intervenção na Cárcoda, com um projeto de beneficiação que incluiu melhorias nos acessos e na sinalização, campanhas arqueológicas e a reconstrução de 3 das casas. É agora uma área arqueológica semi-abandonada e a necessitar de novos estudos científicos e de novos projetos integrados e de beneficiação ligados com o turismo histórico, cultural e patrimonial lafonense. Até para a semana. Nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM.